Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né? Eu queria fazer um pequeno comentário sobre do que eu vi no debate, né, que aconteceu ontem entre o Glaucio e o Miorin, né, sobre anarquismo, anarcapitalismo, né? Não vou me estender muito, porque também não é a ideia aqui de fazer um vídeo de 3 horas para discutir um assunto, né? Um assunto, não, N assuntos que foram discutidos num debate que durou quase 3 horas, né? Eu vou ser bem honesto para vocês, me cansa um pouco esses debates longos, né, de 2 horas, 3 horas, e eu acho que eles acabam ficando meio que sem foco, né, em um dado momento, porque realmente para você discutir N assuntos, você acaba não se aprofundando em nenhum, né, e aí o que acontece é que sempre vai ficar uma coisa meio superficial, né, cada 15, 20 minutos você discute um micro assunto, aí você vai pula para um outro micro assunto, e assim vai sucessivamente até dar 3 horas. Porque o que eu acho desses podcasts grandes, né? E aí o Três Irmãos, por exemplo, está se especializando nisso, é que às vezes as pessoas não estão muito preocupadas com o conteúdo que você está falando ali. As pessoas estão preocupadas se você está gritando, se você fica chateado, se você fica nervoso, se você levanta da cadeira, né? Se você aponta o dedo. Infelizmente, né? O que eu vejo justamente nesses podcasts é muito disso, né? Então, o conteúdo ali, me parece às vezes que, se você começa a ficar focado, os próprios caras do podcast, eles se mostram assim desinteressados, né? Eles abaixam a cabeça, eles começam a mexer no celular, eles ficam olhando um para a cara do outro, como dizendo assim: caramba, meu, eles não vão tretar? Porque não me parece que esses dois caras que estão lá no podcast, eles estejam interessados em um aprofundamento, né? Em fazer uma discussão, em pegar um foco e falar, vamos em frente nesse foco aqui, vamos pegar as várias nuances deles, né, perspectivas. Me parece isso. E eu não estou dizendo que eles estejam errados. Mas eles não estão errados. Qual que é a proposta do podcast deles? Provavelmente é ganhar dinheiro. Eles querem viver disso. E eles perceberam que para ganhar dinheiro, quanto mais você trazer no podcast, né, debate de pessoas que ficam apontando o dedo, levantam, como aconteceu recentemente, nem estou falando do podcast último, né? Estou falando do anterior, inclusive, né, quando estava lá o Paulo Cogos, porque chamar o Paulo Cogos para fazer um debate, sinceramente, a pessoa não deve estar preocupada com o conteúdo. E no caso do Miorim, o que me parece é quando chamam ele, é porque ele é muito bom para enrolar você. Né? Ele é muito bom. Preste atenção como é que ele faz, né? Até ontem, no debate com o Glaucio, ele tentou, de certa forma, fazer isso, né? Então, como ele mostra um vídeo, aí ele pega lá, olha, não sei o quê, aí a pessoa começa a ficar brava com ele, porque, evidentemente, ele adora fazer esse tipo de coisa, né? E aí, o que ele faz? Ah, ele levanta, vai embora, e a pessoa só. Ou seja, ele cria várias situações demonstrando que ele não tem condição de discutir assuntos. O que ele faz é simples. Ele pega alguma coisa que interessa a ele, aí ele trabalha aquilo. Se você entra na perspectiva dele, você fica debatendo com ele aquilo que interessa a ele, não interessa a quem está assistindo, ok? E basicamente é o quê? Na minha avaliação, ele discute tipo, os agoristas na questão ética, os anarcapitalistas na questão ética, na questão moral. Existe uma questão ética, moral. É isso que ele faz. Ele não está discutindo nada além disso, se vocês prestarem atenção. Por quê? Na minha avaliação, é porque ele não vai ter condições de discutir. Quando o Glaucio tenta a todo momento materializar os assuntos, ele foge. É evidente. Ele não tem o que discutir materialmente. A proposta deles não é razoável na atualidade. Na atualidade, hoje. Eles não têm propostas hoje. Você tá entendendo? A coisa é tipo, a ética, não sei o quê, no papapá, e papaló, e a moral. E não sei... Aí você entra nesse debate e fica lá com ele debatendo. Até amanhã. Só que você fica lá circulando, entendeu? Você não consegue fazer mais nada do que isso. Porque ele não tem propostas para essa realidade enquanto anarcapitalismo. Porque, evidentemente, eu não sou nenhum especialista em anarcapitalismo. Mas, sendo especialista em anarquismo, eu te garanto de que os anarquistas têm propostas para essa realidade completamente, está entendendo? Que batem de frente com a realidade atual. Mas eles têm propostas. Aqueles que acham que os anarquistas eles estão pensando numa nova sociedade sem fazer nada na sociedade atual, eles não sabem o que é anarquismo.
Se tem anarquistas que acham isso, também eles devem ler mais sobre isso e principalmente praticar o que é, né? O que são as ideias anarquistas, porque senão você fica tão teórico quanto esse menino, esse Miorim. Ele é muito teórico, ele, fica pá, 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 pá. Ele é muito bom para isso, inclusive. Você tá entendendo? Agora, os anarquistas se propuseram a fazer coisas na sociedade. Senão, pessoal, não existiriam, né, os vários eventos que até hoje muitos anarquistas gostam de comemorar. Não existia uma sociedade ideal quando os anarquistas atuavam. Eles acreditavam que era melhor atuar do que ficar no papapá, entendeu? É evidente, se você pegar lá o Bakunin, ele escreveu muito menos do que muitos teóricos socialistas. Por quê? Porque ao invés de ficar no blá blá blá, ele estava atuando. Ele estava praticando as ideias que ele acreditava, que eram basicamente ação direta, você está entendendo? Então ele fazia muita ação direta. Você pode até questionar se a ação direta que ele fazia era boa ou ruim, mas não dá para negar que ele não fazia, ok? E entre outras coisas também, a questão do apoio mútuo. Muitas pessoas que quando falam, você pega um livro que o Primo publicou há muito tempo atrás, Bakunin por Bakunin, falam muito do apoio mútuo do Bakunin, ok? Então é isso que os anarquistas fazem. E isso vai acontecer, como o próprio Glaucio demonstrou lá na Revolução Russa, Maquinovitina, está entendendo? Greve 17 aqui em São Paulo, na Espanha, e em outros lugares que se falam muito pouco, no Japão, a atuação dos anarquistas no Japão, pouquíssimo comentado, mas é muito importante, ok? Enfim, na Argentina tem até um filme que trata da atuação deles. Essas atuações desses anarquistas, você tá entendendo? Geralmente demonstram o quê? Que os anarquistas, eles não ficam pensando uma nova sociedade sem praticar minimamente algo na sociedade atual, entendeu? Por isso, eu acho que quando vai se defender, né, ideias anarquistas, essas anarquistas que eu estou dizendo, a gente tem que sempre pensar na questão prática da coisa. Existe uma prática social dos anarquistas. Os anarquistas atuaram em todos esses eventos que eu comentei, né, a começar, por exemplo, na Comuna de Paris, ainda muitos nem se conheciam como anarquistas. Por quê? Porque eles acreditavam que você precisava atuar na sua realidade. Não me parece que esse menino e outros que pensam igual a ele queiram atuar na realidade. Eles gostam de ficar papapá, 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 eles gostam de ficar pensando, entendeu? E tudo bem. E tudo bem. Não há problema nenhum. Você entende? Pensar nisso. Isso é a primeira coisa para a gente imaginar. Segundo, é o seguinte: os anarquistas, em sua maioria, que atuaram, porque existem anarquistas que não atuaram, que não quiseram fazer uma atuação ligada a movimentos sociais ou movimento dos trabalhadores, está entendendo? Eles eram muito mais práticos. Eles tinham que dar respostas à sociedade. Esse menino não tem que dar resposta a ninguém. Ele está conversando com uma pessoa que está na frente dele como se estivesse conversando no canal dele. É só prestar atenção. Você está entendendo? Como é que ele fala? O que ele fala? E se você foge um pouco daquilo que ele está falando, ele tenta a todo momento te resgatar para trazer de novo o discurso dele. Porque é isso que ele faz. Ele tenta fazer o quê? Sabe imitar. Para que as pessoas, olha aí o cara falando, não sei o quê, papapá. A pessoa que gosta dele vai continuar gostando dele. A pessoa que não entende ele vai continuar não entendendo ele. E para ele tudo bem, entendeu? Agora, ele não tem nenhuma resposta para essa sociedade. Porque ele não pensa essa sociedade como pensam os anarquistas, pessoal. Ele não pensa, ele pensa a sociedade como indivíduos. Então, ele, em todo momento, vários momentos desse podcast lá com o Glaucio, ele fica falando a questão da violência. Ele não vê propriedade privada como violência. Ele acha que violência é um cara ir lá e bater nele, você tá entendendo? Violência é alguém lá exigir que ele faça alguma coisa. Mas a instituição da propriedade privada para ele não é violência nenhuma. É uma coisa normal, é natural. Você tá entendendo? E os anarquistas batem de frente com relação a isso. Historicamente, os anarquistas condenam a instituição da propriedade privada. Se nós anarquistas, você tá entendendo? Não percebemos isso, tá na hora da gente começar a perceber essas coisas. Nós condenemos a propriedade privada. Então, quando esse rapaz ele fica falando lá do anarcapitalismo, da sociedade, do poupe, do não sei o quê, do roupe, da roupa, da ripa, entendeu? Que faz a pessoa ficar olhando para aquilo lá e não entendendo nada em algum momento, evidentemente,
Evidentemente, sacou que ó, eu tenho até dúvida se ele entende todo esse raciocínio que ele faz, sinceramente, beleza? Ele está tentando dizer o quê? A nossa proposta é depois dessa sociedade. Nós, anarquistas, propomos enfrentar essa sociedade. Nós, anarquistas, pensamos sempre como agir nessa sociedade. Seja enquanto indivíduo, seja enquanto grupo, sindicato e assim por diante. Eles não estão pensando nisso, porque na verdade eles não têm nada de anarquismo. O que eles têm é de capitalismo. Eles adoram o capitalismo. Eles adoram tanto que quanto mais selvagem for esse capitalismo, melhor para eles. E aí, quando eles pensam o capitalismo, pessoal, e essas propostas deles, eles estão pensando em indivíduos. Nós, anarquistas, não pensamos em indivíduos. Pode ter os anarco-individualistas. Mas se você pegar o próprio Max Stirner, no livro dele, ele discute a formação da classe trabalhadora, a atuação dela. Ok? Então, essa é, na minha avaliação, o principal diferencial de nós. Então, nós estamos agregados a uma parte da sociedade, que é a classe trabalhadora. Sempre foi assim os anarquistas. Desde quando eles começaram a atuar lá na Primeira Internacional. A Primeira Internacional é o quê? Associação Internacional dos Trabalhadores, não é a Associação Internacional dos Indivíduos. Você está falando dos trabalhadores, você não está atuando pelos burgueses, pela classe média. Você tem uma coisa específica em que você vai estar trabalhando. Eles não, eles acham que a sociedade são indivíduos. Tanto que tem um momento que ele fala assim, não, eu sou contra os burgueses. Por quê? Na cabeça dele não tem burguês, proletário, classe média. É tudo indivíduo. Você está entendendo? E aí é o seguinte, os indivíduos com seus próprios interesses na sociedade. Se uma pessoa ficar rica, é porque esses interesses levaram ela a ficar rica. Se a pessoa ficou pobre, é porque os interesses dela levaram a ficar pobre. É isso que ele pensa. Ele não pensa que a instituição da propriedade privada é um dos males dessa sociedade, como os anarquistas condenam. Eles não pensam isso. Por quê? Porque eles acham que o capitalismo, na estrutura dele, você está entendendo? Essa estrutura capitalista, né, de a propriedade privada ser o principal mote da sociedade, eles acham normal, eles acham bom, eles acham que é por aí. Então, quando eles falam de anarquismo, na minha avaliação, eles querem o quê? Eles querem apenas dizer, eu não quero Estado. Só isso. É isso que é o anarquismo para eles. Como se o capitalismo não se utilizasse do Estado. As crises capitalistas, todas elas, mostram que as grandes empresas recorrem ao Estado para resolver. A última foi em 2008. Aqui no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quando teve quebra de brancos, ele criou o PROE. Mas tudo bem, ele acredita de outro jeito, é o direito dele, não há problema nenhum. A questão que eu me pergunto é: nós anarquistas estamos preparados para enfrentar essa realidade a partir dos nossos princípios, que não são princípios que nós criamos da nossa cabeça, como axiomas, praxeologias e assim o cacete, entendeu? São princípios que nós percebemos que a classe trabalhadora na Europa, no século XIX principalmente, se utilizava para conquistar os seus direitos, né? Para ter minimamente condições de trabalho e assim por diante, ok? Não é o caso deles. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em ficar papapá, conversando, e aí, se você entrar nesse blá 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 deles, você vai ficar doido, você está entendendo? Porque é isso que eles querem. Eles não têm proposta para essa realidade. Por quê? Porque essa realidade é o capitalismo que eles defendem. Ué, eles adoram tudo que tem no capitalismo. O que eles não gostam do capitalismo é Estado. Tira o Estado e deixa todo mundo se lascar, vai ser melhor ainda para eles. E eu não estou dizendo que o Estado está necessariamente sempre a favor dos mais pobres, da classe trabalhadora e assim por diante. Você está entendendo? Mas é isso que eles querem. Eles querem uma sociedade aonde os indivíduos, né, fiquem lá na sociedade com a instituição da propriedade privada e cada um se vire da forma que dá. É isso que eles vão querer. Nós, anarquistas, lutamos contra essa sociedade. E quando nós lutamos, não é só no blá blá blá. Nós efetivamente fazemos coisas. Fazemos ação direta, está entendendo? Democracia direta, apoio mútuo, autogestão e assim por diante. Eles têm o quê? Quais são os princípios que norteiam esse pessoal? Quais são os princípios deles? Nenhum. Por quê? Porque o que norteia a cabeça deles é a ação individual. São os indivíduos. E aí eles na cabecinha deles, eles atuam conforme o quê? Conforme eles querem. Como conforme eles querem? Se tem a propriedade privada. Se tem a propriedade privada, como é que eu vou fazer o que eu quero?
Você já não pode fazer o que você quer se você não tem a propriedade privada, caramba. Por isso que não existe esse papo deles. Nós somos contra a violência é um problema, não, nós não queremos paz, nós somos éticos. É mentira. A propriedade privada é um tipo de violência, se não é a principal violência dessa sociedade que a gente vive. Eles não querem acabar com a propriedade privada. Só que nós, anarquistas, criticamos essa sociedade justamente porque ela está instituída pela propriedade privada. Ué, é isso que nos separa deles, entre outras coisas. E é isso que nos separa daqueles que acreditam que você não precisa acabar com a instituição da propriedade privada. Por isso, né, para fechar aqui, né, que eu não quero também me estender, é muito difícil debater com ele. Não é porque ele é muito bom, é porque ele é muito limitado àquilo que ele conhece. Se você sai daquilo que ele conhece, ele não vai falar nada. Por quê? Porque ele não vai saber opinar. Então vamos discutir com ele autogestão, vamos discutir com ele democracia direta, vamos discutir com ele ação direta, vamos discutir com ele apoio mútuo. Aí ele vai ter dificuldade de discutir com você, porque ele não conhece esses assuntos. Vamos discutir com ele Comune de Paris, Revolução Russa, Guerra Civil Espanhola, Greve de 17, Maio de 68. Vamos discutir. Aí o que ele vai fazer? A todo momento ele vai puxar para uma questão ética. Porque o Hoppe falou não sei o quê, porque o Hofbauer falou não sei o que lá, entendeu? Ele puxa para quê? Porque é onde ele consegue minimamente caminhar. Se você não entra nesse caminho dele, ele vai continuar perdido. Em vários momentos aconteceu isso no podcast. Em vários momentos o Glaucio, quando trouxe ele para a realidade, esse menino se perdeu completamente. Teve até um momento lá que ele falou, não, porque eu tenho um vanar capitalista que pensa diferente de mim, que eu sou agorista, eu Tolkien, não sei o quê. Por quê? Porque você tirou ele da seara que ele consegue andar, que é essa seara dele. Você tá entendendo? Você tira isso dele, ele não consegue fazer mais nada. Agora, se você entrar na seara dele, você vai ter grande dificuldade, porque evidentemente ele conhece o que ele está falando. Se você quiser discutir esses autores com ele, você vai se lascar, porque ele sabe mais que você. Mas o mundo não se resume a isso, pessoal. O mundo se resume a pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem ganhar mais, pessoas que querem trabalhar menos, pessoas que querem ter casa, pessoas que querem ter direitos e não têm. Você está entendendo? Ele, direito, seja pessoa negra, pessoa LGBTQI, mulheres e assim por diante. Eles não sabem discutir isso. Por quê? Porque isso não faz parte da realidade deles. E por isso o discurso deles é sempre esse blá blá blá, fica blá 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 blá. Se você gosta de blá blá blá, não há problema nenhum. Ele é um cara bem legal para você conversar. Agora, se você é anarquista e pensa na atuação que você deve ter enquanto anarquista, sinceramente, eu acho uma perda de tempo ficar blá 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 com ele, entendeu? Mas eu acho, tem gente que não acha, não há problema nenhum também, ok? Não vejo nenhuma semelhança entre o que ele fala e do que os anarquistas falam. Nenhuma semelhança. Nenhuma. Por isso, quando ele fica surpreso que alguns anarquistas andem até com marxistas, enfim, né, já aconteceu na história, inclusive, ele não entende nada do que é anarquismo. Nada. Esse menino não sabe nada do que é anarquismo. Nada do que são ações conjuntas entre trabalhadores, que envolve, inclusive, grupos que pensam diferente. Porque nós, anarquistas, estamos preocupados com uma classe específica a partir das demandas dessa classe. Ele está preocupado com indivíduos. Cada um para si, Deus para todos. Cuide de seus próprios interesses. Mas lembre-se, a propriedade privada é algo que tem que existir, porque ela é natural. Bem, era isso aí, pessoal. Um abraço a todos e todas.